E eu vou falar hoje sobre um tema que estarrece a todo mundo lá em Roraima e também não dá para ser compreendido por quem pense um pouquinho sobre a realidade. Senador Nascimento, veja bem, do lado da Venezuela, nós temos combustível, vou botar aqui, a gasolina. Lá na cidade de Santa Helena do Aguirém tem postos de gasolina para atender só brasileiros, a gasolina mais cara. Sabe quanto custa um litro de gasolina dessa mais cara, senador Davi? 0,48, 48 centavos. Mas se, porventura, comprar na que é vendida para os venezuelanos, custa 2 centésimos de real. Então, o que acontece? O brasileiro que quer fazer as coisas direito, abastece na bomba que é para os brasileiros e vai pagar menos de 50 centavos por litro de gasolina. O diesel, quanto custa na bomba oficial para os brasileiros? 0,042 centavos. Portanto, 4 centavos, 5 centavos, um litro de diesel. Quanto é que custa em Boa Vista, na capital do meu estado? Um litro de gasolina custa R$ 2,89, R$ 3 praticamente. Quanto custa um litro de diesel? R$ 2,35. Ora, não precisa ser inteligente para dizer, primeiro, que a maioria das pessoas vão a Santa Helena do Aguirém comprar de tudo. Lá é uma zona franca e que a pessoa compra desde o alimento, a medicamento, ao vestuário, tudo. E ainda abastece o carro e pode circular durante muito tempo com a gasolina baratíssima. Mas, senador Paulo Davim, dá para acreditar que numa situação dessa, quem tem uma gasolina do lado brasileiro de quase R$ 3 o litro e tem do outro lado uma gasolina de 0,48, isto é, 48 centavos, essa gasolina não é contrabandeada? É, e muito. Já foram presos vários caminhões, caminhonetes, contrabandeando gasolina. As reservas indígenas ao longo da estrada estão transformadas em depósitos de gasolina contrabandeada. E mais, a Polícia Federal, em recente operação, viu que até nos postos de gasolina da capital, a gasolina que está sendo vendida a preço de gasolina brasileira, que é essa gasolina caríssima que nós pagamos, é contrabandeada da Venezuela. Ora, qual seria a solução lógica? Uma solução que nós estamos pedindo há muito tempo, senador Paulo Davim. Primeiramente, na época do governador Neudo Campos, depois do governador Otomar Pinto, inclusive, eu participei da comitiva do governador Otomar Pinto lá na Venezuela, falamos com o presidente Hugo Chávez, que vende gasolina e diesel para alguns municípios da Colômbia e para países da América Central a preços subsidiados. E ele disse, eu estou aberto para vender para o Brasil, especificamente para Roraima, porque olha a falta de lógica nessa logística. A gasolina o combustível vem de Manaus, por uma rodovia, praticamente 800 quilômetros, já é caro em Manaus, fica mais caro em Roraima, até porque o frete está adicionado. E o que é que nós pedimos, depois que estivemos com o presidente da Venezuela, pedimos ao governo brasileiro, ainda era o presidente Lula, que a Petrobras importasse a gasolina, o combustível para abastecer Roraima, e ela cobrasse os impostos que fossem necessários, ou pagasse os impostos que fossem necessários, mesmo assim, pelos cálculos feitos, a gasolina ficaria por menos da metade do que hoje é cobrado nos postos em Roraima. Isso faria não só baratear o transporte público, como o transporte particular, como baratear a atividade agrícola e pecuária, enfim, todas as atividades. Aliás, há uma correlação muito grande entre custo de vida e preço do combustível.
Então não dá para entender que a Petrobras, à época, se negou e argumentou de que se fizesse isso para Roraima, teria que fazer em outros locais de fronteira. Ora, qual é o consumo de gasolina, de combustível, de um modo geral, de Roraima, no contexto do consumo brasileiro? Não é nada. Vamos admitir que a Petrobras fizesse um levantamento histórico, calculando quanto se consome de combustível por ano, durante, vamos dizer assim, num período de 5 anos, e fizesse uma estimativa. Vamos importar tantos 1.000 litros de gasolina e tantos 1.000 litros de diesel para abastecer o estado de Roraima, para evitar, como argumentaram, que eventualmente também fosse descaminhado esse combustível, fizesse o fluxo inverso e fosse bater lá na capital do Amazonas, da senadora Vanessa. Então, não consigo entender como coisas que, simples de ver, numericamente, simples de ver na prática, não sejam colocados em funcionamento, porque a burocracia ou uma falsa ideia de monopólio impeça que a gente atenda uma região como o meu estado, que é o extremo norte real do Brasil, porque é lá onde fica o extremo norte verdadeiro geográfico do Brasil, que é o Monte Caburaí, que fica, eu repito, distante de Manaus, 800 quilômetros. Então, por que não resolver essa questão? Eu fiz desde 2001, eu venho fazendo expedientes para as autoridades sobre essa questão, mostrando os incidentes que vêm acontecendo e reiterando o pedido. E, por último, eu fiz agora de novo, no dia 8 de fevereiro, um novo expediente, agora para a presidente Dilma, pedindo que essa questão seja resolvida. Ela me respondeu dizendo que foi encaminhado para o ministro das Minas e Energia para que o assunto seja analisado e decidido. Eu estou solicitando uma audiência com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. Espero que com a nova presidência da Petrobras se encontre realmente uma solução que beneficie o povo de Roraima. O povo de Roraima já é tão machucado por medidas tomadas pelo governo federal, que foram tomadas no passado pelo governo federal, que mereceria desse governo federal agora da presidente Dilma uma compensação, algumas compensações, não só essa, mas essa, eu diria que é elementar, porque não dá para realmente impor aos brasileiros que moram em Roraima uma gasolina a quase R$ 3,00, R$ 2,89, um diesel a R$ 2,35, enquanto que lá, do outro lado, a 200 quilômetros da capital, nós temos a gasolina a 48 centavos o litro e o diesel a 2 centésimos de reais o litro. Então não é possível realmente acreditar que não seja possível encontrar uma fórmula, e eu vou insistir nessa questão. Vou estar com o ministro das Minas e Energia, o ministro Edson Lobão. Pretendo também, junto com a senadora Ângela, fazermos uma mobilização junto à Petrobras para que se encontre o mecanismo de importar. Se houver algum lugar similar no Brasil ao caso de Roraima, tudo bem, que se faça também. O que eu acho é que até para cumprir o que diz a Constituição, para eliminar essas desigualdades regionais, essas injustiças com os estados mais pobres, temos que encontrar medidas que sejam até desiguais. Porque você não vai eliminar a desigualdade tratando igualmente o rico e o pobre, o desenvolvido e o não desenvolvido. Tem que haver medidas realmente que favoreçam, que beneficiem os estados mais fracos. E nesse caso, do meu estado, não é possível realmente acreditar que não haja a sensibilidade do Ministério da Minas e Energia e da Petrobras. Portanto, eu quero reiterar aqui, vou fazer uma visita, ter uma audiência com o ministro da Minas e Energia, com a presidente da Petrobras. Vamos fazer todos os esforços para que realmente essa questão seja de vez solucionada, porque é lamentável. Parece até que nós temos que pagar, senador Davim, um preço mais caro
do que todo mundo para ser brasileiro. Quem mora em Roraima praticamente está nessa situação. Estradas mal cuidadas, já denunciei aqui, inclusive, essa semana, uma roubalheira no que tange a questão das rodovias, principalmente a BR-174, e, senadora Vanessa. Pois não, senador. Se o federal quiser, com pouca coisa, fará com que o meu Estado realmente tenha um desenvolvimento melhor, mais justo, e eu tenho certeza que a presidente Dilma vai se sensibilizar com essa questão, porque vou dizer novamente aqui, o que se consome de combustível em Roraima, considerando o consumo nacional, é uma gota d'água no oceano. E não é possível, portanto, que o governo brasileiro não encontre uma maneira eficiente de nós termos a gasolina, que hoje é contrabandeada, o diesel que hoje é contrabandeado, legalizado de maneira correta e que todo mundo possa comprar um combustível mais barato e até para compensar os sofrimentos que o meu Estado passou até bem recentemente, ainda vem passando, e fora as outras ações deletérias de que tem sido vítima o povo roraimense. Eu quero encerrar, senadora Vanessa, pedindo a Vossa Excelência a transcrição desse quadro demonstrativo dos valores do combustível na Venezuela e no Brasil, bem como a transcrição dos expedientes que eu já fiz às diversas autoridades brasileiras, desde 2001 e agora recentemente a presidente Dilma, retomando essa questão, essa luta que eu vou persistir diuturnamente para ver resolvido. Portanto, peço a transcrição desse material.